Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos iniciar mais uma escola dominical, mais um tempo de ouvir a palavra do Senhor através do estudo, mais um tempo que nós podemos dar graças ao Senhor, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, amém? Então vamos começar louvando ao nosso Deus? Vamos lá. Na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. No homem que sente as alegrias da vida, o pequeno que aprende o que o mestre ensina, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor. Na mãe que consola a criança nos braços, em cada estrela que brilha no espaço, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. No pai que abraça o filho que volta, do escravizado que das algemas se solta, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Em tudo vejo o teu amor, em tudo vejo tuas mãos, e te agradeço, ó Criador, porque tudo que existe só existe porque tu és Senhor, porque tu és amor, porque tu és Senhor, porque tu és amor. Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que o Senhor nos dá força mesmo nos dias difíceis e que o Senhor está conosco em todo momento da alegria das nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós somos gratos, porque o Senhor é o Deus bom, que sempre nos sustenta e que nos alimenta dia a dia. Seja conosco, fortalece-nos, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Pessoal, que vocês tenham uma excelente aula de escola dominical. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao tema da revista Palavra Viva. Por que o Evangelho é boa notícia? Hoje nós vamos estar estudando a edição 2 da nossa revista. Que Deus possa abençoar a todos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, estão assistindo essa aula. Eu vou colocar aqui então, irmãos, o slide mostrando para vocês o tema da nossa aula, que é honrados, desonrados, agraciados, condenados, mas alcançados pela graça. Esse é o nosso tema. Nós vamos iniciar a nossa aula, então, lendo o Salmo 51. Eu coloquei o Salmo 51 inteiro, na íntegra aqui para a gente ler. Vou ler rapidamente para os irmãos, mas você pode acompanhar na sua Bíblia virtual ou na sua Bíblia física na sua casa. Eu vou ler, então, a versão NVI, tá bom? Vamos começar, então. O Salmo diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por
tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás os sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Até aqui, então, o salmo, né? Eu fiz aqui, irmãos, um breve resumo desse salmo. Vai ajudar a gente a contextualizar a nossa aula a partir de agora, né? Nesse resumo, então, eu separei por versículos aqui um pouquinho do que o salmista quis dizer. O salmista aqui, irmãos, é Davi. E vale lembrar que Davi tinha escrito esse salmo, aliás, Davi escreveu esse salmo depois de ter cometido adultério e depois de ter cometido assassinato. Então, ele primeiro adulterou com Batseba, depois ele mandou o marido dela para a frente da batalha, cometendo assassinato. Então, o profeta Natan foi falar com Davi e deu uma bronca nele. Em seguida, ele escreveu esse salmo. É um salmo escrito por uma pessoa que fez uma besteira muito grande. A gente consegue, então, tirar desse salmo algumas coisas que a gente pode aplicar à nossa própria vida, né? Eu separei aqui, então, resumidamente, um pouco dos versículos para a gente tentar fazer essa aplicação e contextualizar ao mesmo tempo a nossa aula, né? A primeira parte, então, o Salmo mostra um pecador pedindo um favor imerecido, um criminoso pedindo absolvição. Ele revela um pecador que não tem descanso enquanto ele não se arrepende. A gente vê isso, então, do versículo 1 até o 3. Você vê que Davi usa palavras bem fortes, assim, no começo do Salmo. Ele fala assim, olha, tem misericórdia de mim. Apaga as minhas transgressões. Ele começa logo assim no primeiro versículo, né? Depois ele fala, lava-me de toda a culpa, purifica-me do meu pecado, né? E ele também fala que o pecado, no versículo 3, ele fala que o pecado está sempre perseguindo ele. Então realmente você vê que começa com palavras de alguém que sabe, né, o erro que cometeu. Em seguida, o Salmo ele vai mostrar para nós que o pecado ele ofende diretamente o Criador e expõe a nossa natureza humana. Então, Davi ele vai falar isso, por exemplo, no versículo 4, ele fala assim, ó, contra ti, só contra ti pequei, né? Então, ele sabe que a transgressão dele ofendeu diretamente o Senhor. E depois ele vai falar, ó, no versículo 5, ó, sei que sou pecador desde que nasci. Então, isso já começa a revelar para nós, né, através do Salmo de Davi, coisas a respeito da nossa natureza. E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar na aula hoje. Em seguida, lá no versículo 7 a 9, ensina que só Deus é que pode purificar. O versículo 7, ele começa assim, ó, purifica-me com esopo e ficarei puro. Então, eu coloquei aqui, irmãos, no cantinho direito, aqui acima, à direita, não sei se está à direita ou à esquerda aqui, eu tenho uma certa dificuldade de localização com esse negócio. Mas eu coloquei aqui a imagem do esopo. O esopo é uma plantinha, ela lembra até um pouco a lavanda, né? No jeitinho, na cor e na estrutura dela, lembra a lavanda. Mas o que acontece? O que é o esopo? Eu coloquei aqui porque eu mesmo tinha curiosidade de saber o que é.
É uma plantinha que lá no Oriente ela é usada como expectorante. Então se faz um chá, a pessoa toma esse chá e ele expectora, né? E é isso que Davi quis dizer quando ele fala purifica-me com hisopo, né? Que seria a mesma coisa de purifica-me de dentro para fora, né? Faz eu colocar tudo que é ruim para fora, que é o que acontece quando a gente expectora. Por isso ele diz isso. Curiosidade, tá, irmãos? A respeito do hisopo. Depois ele vai continuar o salmo revelando para nós, revela que o Espírito Santo nos preserva e nos capacita. No versículo 10 ele diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Então ele quer um espírito estável, nosso espírito estável, mas no 11 ele diz assim, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Essa frase é bem forte nesse contexto de Davi falando, por quê? Ele sabe que se o Espírito Santo sair dele, ele vai para o fundo do poço. Então isso também é uma grande verdade para nós. O Salmo está falando para nós, se o Espírito Santo nos deixar, nós vamos ser capazes das piores atrocidades, nós vamos parar lá no fundo do poço. E continua, irmãos. O Salmo ele ensina que o arrependimento nos leva a proclamar, louvar e ensinar outras pessoas. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Por quê? Uma pessoa pecadora, muitas vezes não se julga capaz de estar proclamando, porque ela se sente tão culpada que ela não se sente capaz de estar proclamando. Mas acontece que aqui o Salmo está ensinando uma coisa diferente. Está ensinando que se você cometeu um erro muito grande, você se arrependeu desse erro, você pode pregar a outras pessoas que cometam o mesmo erro também o arrependimento. Então é uma coisa bastante interessante. Quem tem experiência com o pecado pode conversar com outro pecador a respeito disso. É isso que esse Salmo está falando. Por último, irmãos, a gente vê aqui o Salmo, no versículo 16 ao 19, ele declarar que é muito mais importante o coração arrependido do que o ritual. Por quê? Davi ele sabia que ele poderia oferecer 1 milhão de carneiros, e mesmo assim, se ele não tivesse se arrependido, não ia adiantar absolutamente nada. Trazendo isso para os nossos dias, a gente sabe que só a gente lá na igreja cumprir o nosso ritual dominical de frequentar o culto, né? E nem isso nós estamos tendo nesse momento assim da forma que deveria, né? Por causa da pandemia. Mas assim, se a gente só fizer isso, não vai adiantar nada. O que Deus quer realmente é o coração contrito. Né? Então a partir do versículo 16 ele já fala, olha, não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos. Então o que Deus quer realmente é um coração arrependido. Esse aqui foi o resumo do Salmo 51. Os irmãos guardem toda essa primeira parte no coração, a gente vai começar a refletir, então, principalmente a respeito do tema da nossa aula de hoje, a respeito da nossa natureza humana, que é uma coisa que o Salmo falou com a gente também, mas a gente vai refletir mais a respeito disso. Eu coloquei aqui, então, duas imagens de atitudes extremamente discrepantes que o homem pode ter. E isso leva a gente para dentro do Salmo, porque Davi ele é um homem chamado segundo o coração de Deus. E mesmo assim ele cometeu adultério e assassinato. Então, um homem que é capaz de ser chamado de um homem segundo o coração de Deus é o mesmo homem que cometeu essas coisas terríveis que até aos olhos da nossa sociedade moderna não são coisas, são coisas horríveis. Né? Então eu coloquei aqui, irmãos, duas imagens, né? O mesmo homem que é capaz de ajudar uma senhorinha, ou atravessar a rua, ou carregar as compras, ou ajudar até alguém necessitado, esse mesmo homem pode ser o homem que agride a esposa dele dentro de casa. Então, nossa natureza humana revela discrepância nas nossas atitudes. Então, ao mesmo tempo que você abraça, você apunhala. Ao mesmo tempo que você beija, você agride. Então, nossa natureza ela tem essa discrepância nas suas atitudes. Outra coisa que nós temos também, que nós estamos vivendo na nossa sociedade, eu coloquei pouquíssimos exemplos aqui, mas os irmãos com esses poucos exemplos vão conseguir entender o que eu estou dizendo. O que acontece na sociedade é uma inversão de valores muito grande. Que inversão de valores é essa? Eu coloquei aqui um exemplo. Há pouquíssimo tempo atrás, teve aí centenas de pessoas comemorando a liberação do aborto, se não me engano, na Argentina. Então, eles estavam comemorando o quê? Que as mulheres agora é o meu corpo, minhas regras, como está aí na imagem. Então, você tem o direito, se você quiser, de fazer o aborto.
não importa em qual circunstância, né? Isso que é o pior. E aí, do lado, tem uma imagem de uma queimada. Então, não sei se os irmãos lembram, mas também foi há pouco tempo, teve aquela queimada na Amazônia e teve uma comoção internacional a respeito disso. Então, assim, ao mesmo tempo que é louvado, né, uma atitude como o aborto, é extremamente comovente ver as árvores e os animais queimando, ou seja, o bebê tem menos valor que as árvores e os animais. Então entendam essa inversão de valores, né? Isso faz parte da nossa natureza caída, nossa natureza humana. A gente distorce as coisas, distorce o valor das coisas. O homem tem essa condição. Bom, irmãos, pensando nesses dois exemplos que eu dei, isso leva a gente a pensar um pouco mais profundo a respeito de o que ou quem é o homem. E é realmente essa pergunta que vai aparecer aqui para nós. O que é o homem? Irmãos, existem assim áreas de estudo, principalmente áreas de faculdade, assim, que a gente estuda, que são chamadas humanas. Então, sociologia, psicologia, todas essas matérias, elas são dedicadas a estudar o homem, o ser humano. Obviamente que nós não vamos nos aprofundar em nenhuma dessas matérias aqui, mas o que nós vamos aprofundar, o que é o homem segundo o que a Bíblia nos revela. Primeiro, são coisas bem básicas, assim, que os irmãos devem saber. O homem é criatura de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Então, logo lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele já revela isso, que ele criou o homem assim. E aí, isso é um conhecimento que a gente tem, que é bastante básico a respeito da humanidade. Outra coisa, e quando eu falo homem, irmãos, por isso que eu coloquei aquela imagem anterior aí, ó, homem, mulher e homem, né? Não é só o homem, é a humanidade, né? Humanidade. Então, o que somos nós? O homem, então, irmãos, é um ser especial, valorizado acima de toda a criação. Então, quando Deus terminou de fazer tudo o que ele tinha que fazer, né, ele criou todos os animais, ele criou todas as árvores, ele criou todos os seres marinhos. Então, ele coroou a criação, colocando o homem nela. Então, o homem, quando a gente lê o relato de Gênesis, ele tem uma importância ali que é muito maior do que todo o resto da criação que foi feita. Principalmente porque Deus, ele deu ao homem autoridade sobre as coisas que ele tinha criado. Então, ele falou assim, olha, você vai cuidar da criação que eu fiz. E deu a responsabilidade de dominar todas as criaturas. Depois, o homem herdou de Deus a capacidade de ter boas atitudes. Então, existem homens que conseguem fazer coisas boas. Por quê? Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós temos condição de escolher e de fazer coisas boas também. Só que, quando o pecado entrou, né, veja que tem um só que é bem grande aí. Quando o pecado entrou na humanidade, né, quando Adão cometeu o primeiro pecado, o que aconteceu com toda a nossa natureza? Ela ficou corrompida. Então, até as nossas boas atitudes, elas foram corrompidas por causa do pecado. O homem se corrompeu com o pecado, sendo capaz das piores atrocidades. Bom, irmãos, o problema todo, então, é o pecado, né? O problema central, o pecado. Bom, o pecado é rebeldia contra uma ordem direta de Deus. Então, o salmista mesmo, né, Davi, quando ele começa, ele falando, olha, pequei contra ti somente. Então, é uma rebeldia a alguma coisa que Deus ordenou diretamente. E a punição para essa rebeldia é a morte física e a morte espiritual. Então, quando Deus fala assim, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Desses frutos vocês não comem, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E o que ele estava querendo dizer? Morte mesmo, porque no que aconteceu com o homem no final das contas? Ele morreu. O Adão durou 900 anos aí, mas morreu. Então, assim, a vida dele se tornou finita por causa do pecado. Os irmãos vão entender melhor isso que eu estou falando no decorrer da aula, irmãos. Parece meio controverso, mas vai ter explicação, tá? E a morte espiritual, que é a morte que nós conhecemos, a morte que o pecado causa, uma morte espiritual, um afastamento de Deus tão grande. E igual o versículo do Salmo que nós lemos, que diz, se o Senhor afastar o teu Espírito Santo de mim, eu vou parar no fundo do poço. Então, é esse tipo de morte espiritual que nós nos referimos aqui. Então,
continuando, através da rebeldia do primeiro casal na terra, nós herdamos essa punição de Adão, a morte física e a morte espiritual, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Essa rebeldia, ela nasce conosco. Quando a gente nasce, a gente já vem contaminado por ela. Nós não aprendemos a rebeldia e nós também não conseguimos anular ela com nenhuma das nossas atitudes. A queda, irmãos, ela afetou a imagem e semelhança de Deus no homem. O pecado afetou isso. Então, uma vez que nós teríamos condições de fazer coisas boas, o homem herdou essa capacidade, a imagem e semelhança de Deus de praticar coisas boas, à medida que o pecado entrou, ele afetou essa imagem e semelhança, ele distorceu essa imagem e semelhança. Por isso que o homem tem pensamentos discrepantes. Aliás, o segundo tópico ele fala exatamente isso. O estado atual da humanidade deve ser o afastamento contínuo do homem do seu Criador. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais atitudes discrepantes ele vai ter, mais ambiguidades, mais inversão de valores vão acontecer. A nossa natureza ela se torna cada vez mais corrompida, a nossa vida, as nossas atitudes cada vez mais corrompidas conforme a gente se afasta de Deus. Isso me dá muito medo, irmãos, porque eu gosto de estudar muito assim assuntos a respeito da Segunda Guerra Mundial, principalmente a respeito do Holocausto, já que está se tratando do povo judeu, que é o povo de Deus. E eu fico chocada em ver as atrocidades que foram cometidas contra as pessoas. Então, se o homem ele cada vez se afasta mais de Deus e cada vez tem a tendência de cometer coisas terríveis, então, quanto mais a gente vai avançando, quanto mais a gente vai adentrando o futuro, pior fica, porque mais e mais as pessoas estão se afastando de Deus, a sociedade tem se afastado. O que acontece com a nossa natureza humana? Que resulta? Por que nós temos esse resultado tão tenebroso? Porque quando Adão pecou, ele contaminou todos os seus descendentes com o vírus do pecado. Portanto, todos nós temos esse vírus. Então, é um assunto extremamente atual, né, irmãos? A gente está vivendo vírus hoje em dia, o coronavírus, a gente sabe como pega, que a gente tem muito medo, entendeu? Então, a gente mudou nossos hábitos, as nossas atitudes, para a gente se livrar. Só que acontece que o vírus está aí. Ele está aí, ele tem pego as pessoas ao nosso redor. É a mesma coisa que acontece com o pecado, só que esse vírus que nos contamina, o pecado, ele nem está latente dentro de nós, ele está ativo dentro de nós. Ele vive dentro de nós, esse vírus. Contamina toda a humanidade. Adão conseguiu passar isso geneticamente para todos nós, esse vírus. Mas esse vírus tem cura, tá, irmãos? A gente vai chegar lá. Irmãos, o pecado original, vamos entender então, o que aconteceu? Adão, ele era o nosso representante. Como eu acabei de falar, então nós herdamos o vírus de Adão. Adão era o nosso representante, nós somos todos descendentes. Se ele perseverasse, olha, a sua perseverança seria recompensada com o fruto da vida. Deus, ele sempre teve o plano de recompensar, de dar para a humanidade a vida eterna. Era plano de Deus, desde quando ele criou o homem, desde quando ele criou a humanidade, que nós tivéssemos a vida eterna. Então, o objetivo de Deus, com a perseverança de Adão, era presentear ele com o fruto da vida. Na época, ele estava munido de santidade, de capacidade de física e intelectual para fazer isso. No entanto, Adão falhou no teste. Eu coloquei até, irmãos, uma imagem de um pintor que chama-se Benjamin West. Ele é um pintor americano e foi o primeiro pintor que conseguiu sair dos Estados Unidos e ter uma certa relevância na Europa com as suas pinturas. Ele pintou essa expulsão de Adão e Eva do paraíso. Eu sempre gosto de colocar uma imagem de obras de arte, assim que eu gosto muito. E isso reflete o que aconteceu com Adão e Eva ali. Ele falhou no teste. Ele falhou naquele teste que o Senhor tinha dado. Eu não sei quanto tempo o Senhor teria aguardado com paciência essa perseverança de Adão. A Bíblia não fala isso, mas acontece que se ele realmente tivesse passado o teste, tivesse perseverado, o Senhor teria recompensado ele com o fruto da vida. Deus sempre quis dar esse fruto da vida para nós. Ele quer dar esse fruto da vida para nós hoje. Ele enviou Jesus por causa disso. O que é prometido lá em Apocalipse para nós? Que nós vamos comer do fruto da vida. Quando Adão falhou no teste, essa é a razão porque até quando a gente faz as coisas boas, nós buscamos a nossa própria glória e não a glória de Deus.
Aí você pode estar pensando, ai não, mas eu faço coisas boas e eu não fico me glorificando. Mas acontece, irmãos, por exemplo, você vai lá fazer uma ação social na Praça da Sé, levar alimento para as crianças carentes. Uma fotozinha tem que ser tirada e colocada no Facebook. As pessoas precisam saber onde você estava. Apesar do seu coração ser puro, ele realmente querer ajudar as pessoas. Ou você ajuda alguém e você quer contar que você ajudou. Você quer contar para alguém, então nem que seja só para os seus familiares. Então fala assim, ai, sabe aquela pessoa, eu ajudei. E o que significa isso, irmãos? Que a gente tem sempre dentro do nosso coração uma vontade de querer ser algo, né? De querer ter realmente uma glória própria, coisa que faz parte dessa natureza corrompida. Nós somos assim. Não tem como você mudar, é o vírus que está lá dentro, né? Ativo dentro de nós. Então, ele nos corrompe até as nossas boas atitudes. Irmãos, vou fazer aqui um apêndice, né, na nossa aula, eu creio que seja realmente um apêndice, para dizer de uma heresia que aconteceu lá no ano 400 depois de Cristo e que ela contradiz basicamente tudo que a gente comentou até agora na nossa aula. Então a gente aprendeu aqui que nós nascemos pecadores e nós temos esse vírus do pecado dentro de nós. Mas aí apareceu um cara que chama Pelágio, eu coloquei ali, um monge britânico chamado Pelágio. Eu gosto de dar fuça aos bois, né? A gente fala nome aos bois, né? Eu gosto de dar fuça, então achei aí uma imagem do Pelágio e coloquei para os irmãos conhecerem. O tal, ele foi um monge britânico, então viveu ali no ano 400 depois de Cristo, e aí ele começou a plantar uma heresia que ela vai contrária, ela vem falando absolutamente o contrário de tudo isso que a gente aprendeu a respeito da nossa natureza humana e a respeito do pecado original. Ele ensinava que o pecado de Adão só afetou ele mesmo. Então, a humanidade ela não tem nenhuma responsabilidade pelo aquilo que Adão fez. Apesar de nós sermos descendentes, ele cometeu o pecado lá, ele foi castigado por aquilo que ele fez e nós não temos nada a ver com isso. Então, ele já começa assim. Depois ele fala que todos nós nascemos neutros, ele não acha que nós nascemos pecadores. Né? Bom, uma vez que o pecado de Adão é só de Adão, então para quê? Né? Nós não somos pecadores. E a salvação ela está ligada ao livre-arbítrio e escolher pecar ou não. Então, o que ele fala aqui com esse ensinamento? Ele está falando que nós temos responsabilidade pela nossa salvação, que os nossos atos, que as nossas atitudes, elas podem nos levar à salvação. E que o pecado se aprende no meio social. Então, de observar o mau comportamento das outras pessoas, então você pode escolher pecar e copiar o mau comportamento ou não. Então, é uma heresia muito grande. Então, eu comecei a aula já falando de tudo que realmente a Bíblia fala, e essa heresia é uma coisa totalmente antibíblica. Mas é um pensamento que surgiu forte nessa época. Muitas pessoas, elas gostam desse tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento isenta você da responsabilidade e não te liga a Adão, né? Desliga você dele. Nós vamos refutar Pelágio, né? Esse pelagianismo, que é esse movimento que esse monge criou, a gente vai refutar ele com 3 versículos. Primeiro, esse versículo é o próprio versículo do Salmo que nós lemos. O Salmo 51, versículo 5 diz: Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Depois, lá em Romanos 5,12, a gente vai ler assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, não tem versículo mais esclarecedor sobre esse assunto do que esse, né? Portanto, como assim um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, isso aqui refuta absolutamente esse pensamento aí do Pelágio. E por último, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Lembre que, quando eu comentei sobre a nossa natureza distorcida, ela faz que até quando nós temos boas atitudes, a gente tem uma tendência a se gloriar por causa dessas atitudes. E se qualquer coisa que fosse relacionada à salvação dependesse de nós, com certeza ia ter gente que ia querer se exaltar. Então Deus ele criou uma regra universal, uma regra que não pode ser mudada. A salvação ela vem pela graça. Deus dá ela para nós mesmos, a gente não merecendo. Deus ele dá o presente da salvação de graça. E nada do que a gente faça pode nos tornar salvos.
né? Essa é uma ação totalmente de Deus na nossa vida. Então, com esses 3 versículos aqui, a gente refuta totalmente o Pelágio. Então, já que a gente começou a falar de graça de Deus, né, deixando o Pelágio para lá, já que a gente começou a falar sobre graça de Deus, sobre a graça de Deus, nós temos que considerar, irmãos, nós temos que entender que a graça de Deus, ela é abundante. Primeiro, Deus, ele não castigou Adão com toda a força. Ele poderia ter matado Adão e Eva ali no paraíso e começado tudo de novo. O que custava para Deus, se já só tinha 2 pessoas no mundo, ele resetar e começar de novo? Ele poderia ter acabado com a vida dos dois, começado de novo com outros seres humanos, né? Que não conhecessem o bem e o mal. Só que Deus, ele não age dessa forma, né? Ele não agiu com castigo total. O castigo fatal que ele poderia ter feito com Adão e Eva, ele não fez. Até acho que, diante da circunstância da desobediência que foi cometida, Deus, ele foi misericordioso demais. Mas, mesmo depois da queda, Deus continuou a abençoar justos e injustos. Por quê? A horta, ela produzia frutos, ela produzia os alimentos tanto na horta daquela pessoa que era justa, que servia a Deus, quanto na outra horta. E hoje em dia é a mesma coisa. A gente vê que Deus continua mandando o sol e a chuva sobre toda a terra. E abençoa o campo da pessoa que é justa e o campo da pessoa que é injusta. E hoje em dia a gente vê muito isso. Até uma pessoa que é injusta e até ladrona, entre aspas, roubando, vivendo uma vida muito melhor que a nossa. Deus, ele continua graciosamente abençoando os seres humanos, a humanidade, mesmo depois da queda e mesmo depois de tanto tempo. Nós vemos sinais da graça de Deus em toda a natureza criada. Cada coisa que a gente vê que é espetacularmente complexa na natureza, nós vemos a graça de Deus ali. Lembrando que toda a natureza Deus sujeitou ao ser humano. Deus também impôs um freio, e irmãos, isso é muito importante. Deus impôs um freio, dando uma consciência moral que todo homem tem. Mesmo a pessoa que não conhece a Deus, que está vivendo no mundo, que é ateia, que não crê em nada, ou que crê em outras doutrinas estranhas, todas essas pessoas têm um freio moral que Deus colocou dentro da mente delas. O que é isso? Todo mundo sabe que matar é errado. Se você, por exemplo, vai numa tribo indígena no interior da Amazônia, que nunca tinha tido contato com o homem branco, e de repente você começa a estudar os costumes dessa tribo, você vai ver que eles já tinham regras a respeito do assassinato lá dentro. Todos eles sabem que matar é errado. Então isso faz parte da consciência moral que Deus implantou no homem. O nosso país é um país laico, então, teoricamente, não se mistura religião e governo. Só que todas as nossas regras de constituição, elas são baseadas nas regras que a gente tem, que a gente conhece da Bíblia. Então, elas são regras morais que, apesar de eles não quererem reconhecer, elas surgiram de algum lugar. Elas estão lá na Bíblia e muitas dessas regras elas são aplicadas no nosso sistema criminal, por exemplo. Não matarás, não roubarás. Estão aplicadas ali. Faz parte desse freio que Deus colocou. Um dia, irmãos, Deus vai retirar esse freio. E aí sim, eu espero estar lá no céu. Espero estar lá no céu. E por último, irmãos, aqui, Deus, ele tem o propósito de conduzir uma parcela dos homens à salvação. Esses tempos atrás eu estava lendo Apocalipse e lá tem uns versículos muito duros, irmãos, que falam assim que quando chegou nos últimos tempos, Deus, ele vai estar castigando realmente a humanidade por todas as suas distorções, por todos os seus pecados, e vai ter gente que não vai se arrepender de forma alguma. E essa aula ela tem muito a ver com arrependimento, irmãos. A gente começou falando isso no Salmo. Então vai chegar uma hora que as pessoas não vão se arrepender e não vão se arrepender de propósito. Elas propositalmente não vão querer se arrepender. Então, isso é muito triste. Mas Deus, o propósito dele é que uma parcela da humanidade se arrependa e possa chegar à salvação. E o que significa isso, irmãos? Que Deus ele vai dar para nós o fruto da vida. O fruto da vida eterna. Então, nós vamos comer desse fruto e nós vamos viver eternamente. É isso que esse último tópico aí significa. Irmãos, todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa que se manifesta em atos que ofendem o seu Criador. Por isso nós dependemos
tanto da sua graça perdoadora e santificadora. Então nós dependemos de Deus para que a gente consiga se arrepender, né? Então, se os irmãos lembram no salmo que nós lemos, Davi ele sabia que se não fosse a ação do Espírito Santo na vida dele, ele realmente estaria perdido. E olha, irmãos, nós temos o privilégio de ter nascido numa época onde nós temos o Senhor Jesus, porque na época que esse salmo foi escrito, eles não tinham Jesus ainda, né? Jesus não tinha vindo ainda. E nós temos essa oportunidade, nós temos esse privilégio de ter Jesus, que faz ponte com Deus, que é o nosso intercessor, que é aquele que faz uma ligação nossa com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós temos Jesus e nós dependemos e nós devemos agradecer sempre por isso, né? Porque nós temos o Senhor Jesus. Então, foi assim que Deus fez com que nós tivéssemos essa graça perdoadora e santificadora às nossas mãos, né, mais perto de nós, né, através do Senhor Jesus. Bom, irmãos, era isso que eu queria, então, passar para os irmãos essa manhã. Eu queria, então, estar orando para a gente encerrar nossa reflexão e, principalmente, nessa oração, que você possa pedir perdão pelos seus pecados, o seu coração realmente arrependido, né? Nós aprendemos aqui nessa aula como fazer isso. Nós sabemos que a nossa natureza é uma natureza distorcida. Nós sabemos que é difícil para nós, por causa do vírus pecado que habita em nós, a gente ter atitudes corretas e fazer as coisas corretamente, mas nós sabemos que por causa do Senhor Jesus, nós temos acesso a Deus, né? Nós podemos pedir perdão, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, porque o Senhor Jesus está intercedendo por nós, né? Da maneira, o Espírito Santo dentro do nosso coração está intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa aula, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou. Louvado seja o teu nome, Pai. Que o Senhor Deus possa realmente perdoar os nossos pecados, Senhor. Nós sabemos que somos falhos. Nossa natureza é assim, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Apaga as nossas transgressões, como disse o salmista, Senhor. E em nome de Jesus. Em nome do teu Filho amado, Jesus, que deu a sua vida na cruz para nos purificar dos nossos pecados. Que a gente possa realmente, ó Deus, experimentar, ó Deus, do teu perdão, da tua bondade, da tua misericórdia. Que o Senhor, com o teu Espírito Santo habitando dentro de nós, transforme as nossas vidas para que a gente possa apresentar frutos e ser pessoas melhores, ó Deus, que sirvam ao Senhor com integridade, dão testemunho nesse mundo, porque todos somos pecadores, Pai, mas nós podemos levar a tua palavra, Senhor, e o teu testemunho a quem precisa, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos.